Olá, meus amigos e minhas amigas da leitura popular da Bíblia, paz e bem. Então, nós estamos continuando aqui com o nosso assunto parábolas e alegorias. O primeiro vídeo, na parte 1, nós falamos mais de parábolas. E agora vamos explicar um pouquinho o que é alegorias. Só dizendo aqui então, que falando de parábolas e alegoria, então nós já vimos que a importância que tem as parábolas no Novo Testamento, que é 1/3, de toda a narração dos evangelhos sinóticos são parábolas, é um jeito que Jesus tinha de ensinar. Ao contar uma parábola, Jesus pretendia que seus ouvintes tivessem uma disposição para ouvir, ver, quer dizer, olhar em volta e compreender e converter-se. Então é aquilo que eu falei para vocês. Então as parábolas, Jesus anda na contramão da sociedade. É que nem hoje, grandes empresários, grandes igrejas evangélicas. Olha, tem igreja evangélica que começou há 40 anos atrás e hoje tem um canal de televisão que está competindo com a Globo. Olha só a riqueza que esse pessoal tem. Os 4 pastores mais ricos do mundo estão aqui no Brasil. Então, falar de Jesus dá muito dinheiro. Mas será que é esse Jesus que Jesus estava ensinando na Bíblia? Esse Jesus que foi fazendo história. Ele foi assassinado. Por quê? Porque ele contou parábolas. E teve um ódio muito grande dos doutores da lei, da autoridade, em volta dele, porque ele ensinava o povo. Então agora nós vamos pegar uma parábola e uma alegoria, para vocês entenderem o que é parábolas e o que é alegoria. Quando a gente está falando de parábolas e alegoria, não estamos falando que a alegoria é ruim não, tá? Não é isso. Nós estamos falando que tem na Bíblia. É que nem a gente aprendeu lá no Antigo Testamento, no Antigo Testamento, nós temos então a ideia, quando você fala de Bíblia, tem a linha, quer dizer, a explicação, a interpretação do opressor. O opressor também tem Deus. Então, como que o opressor, o poderoso, vê Deus? E como que os oprimidos vê Deus? É fácil você entender isso aí. Sabe onde está isso aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Só você ler inteirinho lá. Tinha um grupo que queria rei. E tinha outro grupo que queria que Deus tomasse conta deles. Porque sabia que o rei ia ser espetado por espinho, por roubos. Enquanto que Deus é o reino de Deus, é o reino de partilha, de amor, aonde todo mundo tem comida, aonde todo mundo tem casa, aonde todo mundo vive bem. Então, ao contar parábolas, Jesus quer ensinar, é isso aí. Quem conhece a história do Antônio Conselheiro? Eu estudei a história do Antônio Conselheiro. Lembra? Em 95, o Antônio Conselheiro não estava muito contente com a sociedade da sua época, 125 anos atrás. E também não estava contente com a sua religião. Então ele começou a pregar o reino de Deus. Começou a pregar o reino de Deus, saiu falando do reino de Deus. E esse reino de Deus que ele ensinava era um reino de Deus que todo mundo deveria ter comida, ter casa para morar. E sabe quem foi as primeiras pessoas que começou a seguir o conselheiro? São as prostitutas. 3 prostitutas veio atrás dele. Olha, nós somos prostitutas, mas nós precisamos também, queremos conhecer Deus. Vem. Eu sou ladrão. Vem. Olha, eu sou fugido do meu patrão. Vem. Quando ele olhou para trás, tinha 21 mil pessoas. Pessoal, 21 mil pessoas para coordenar não é fácil, hein? E ele formou lá a cidade de Canudos. E a gente sabe que o governo da época não aceitou aquilo que o conselheiro estava fazendo. Porque diziam os fazendeiros da época lá, em volta dele, lá na Bahia, que estava perdendo os empregados
para a sociedade de Canudos, para a cidade de Canudos, o arraiá de Canudos. Mas lá ninguém tinha fome. Lá eles tinham duas igrejas, a igreja de Santo Antônio e a igreja de São José. E eles reuniam lá, eles rezavam. O conselheiro batizava, fazia casamento, plantava de tudo. E muita gente começou a ir para lá. Até que o exército queria, o governo decretou que tinha que pagar impostos. Pô, pagar imposto do quê? Se aqui ninguém ajuda nós em nada, o imposto tem que ir e voltar. O imposto vai e não volta. Não vamos pagar. Foi decretada a morte da comunidade de Canudos. Pertinho de nós, 125 anos atrás. E teve a Guerra de Canudos, de 1895 a 1898. O exército arrasou, matou criança, matou velhos, matou conselheiro. Mas o exército, pessoal, arrasou, matou todo mundo, mas não matou o projeto. Porque o projeto de Jesus continua até hoje. É uma história muito longa. Um dia nós vamos fazer uma aula aqui de uns 2 vídeos só sobre Antônio Conselheiro, para vocês verem como que está perto de nós. E continua hoje, né? Deus acima de tudo. Nós devemos amar o Brasil, porque Deus está acima de tudo. Eu também acho que eu tenho que amar o Brasil, mas Deus não está acima de todos. Nós já aprendemos lá no Êxodo, para quem não sabe ainda, Êxodo, capítulo 13, 7 a 10. Eu vou voltar aqui lá. Foi aquele Deus que ouviu o que? O clamor do seu povo. Aquele Deus que viu o que? O sofrimento do seu povo. É aquele Deus que conheceu, desceu, libertou, elevou e enviou. Aqui tem 7 de novo, ó. Vai lá para vocês verem. Tem umas parábolas, pessoal. É ensinar. Estava esquecendo, né? O pobre no espírito. Jesus fala lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3. Feliz de vocês, os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha, pessoal, que bonito, né? Pobre no espírito, vai ter o reino dos céus. Sabe o que significa isso? O que é pobre no espírito? É todo aquele e toda aquela que tem o Espírito de Jesus. Qual que é o Espírito de Jesus? O Espírito de igualdade, o Espírito de amor, o Espírito de viver todo mundo igual. Na comunidade não tem pobre nem rico. Pode ter pobre e rico, mas lá na comunidade não. Lá na comunidade não tem doutor e nem analfabeto. Lá nós somos todos doutores. Lá na comunidade não tem fome. Lá não tem ninguém chorando. Lá não tem ninguém pobre. Porque nós somos todos de Deus. Pobre no espírito. Não é o rico e nem o pobre. Nem o pobre e nem o rico. São todos aqueles e aquelas que sabem viver juntos o reino de Deus. Aí tem o pobre no espírito. Você não vai discriminar nem o rico, nem o pobre, nem o mendigo, nem o doutor e nem o analfabeto. Somos todos iguais na comunidade de Jesus. Esse é pobre no espírito. Viu que bonito? Então, vamos ser pobres no espírito, vamos ter esse coração humilde de saber entender as pessoas. Marcos 4, de 1 a 9, mas a parábola, na realidade, ela começa no versículo 3, de 3 a 9, mas vamos ler desde o começo para nós entender ela. 4. Jesus começou de novo a ensinar à beira-mar, e uma grande multidão se reuniu junto dele, tanto que ele entrou e sentou-se numa barca sobre o mar, e toda a multidão estava na terra beira-mar. Jesus ensinava muitas coisas em parábolas. Ele dizia em seu ensinamento. Jesus, olha, no Evangelho de Mateus, de Lucas e Marcos, o que mais aparece Jesus ensinava? Jesus ensinava o que será?
Mas Jesus falava bonito, não, porque enchia, era grande multidão para ouvir ele. Olha agora, escute. Eis que o semeador saiu para semear. Aconteceu que ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho. Os pastos vieram e comeram. A outra parte caiu em terreno cheio de pedra, onde não havia muita terra, logo nasceu, mas porque não tinha terra profunda, morreu. Mas quando o sol apareceu, logo queimou e não teve raiz, secou. A outra parte caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e se focaram e não deu fruto. A outra parte caiu em terra boa e deu fruto, brotando e crescendo. Rendeu 30, 60 e até 100 por um. E lhe dizia: quem tem ouvido para ouvir, que ouça. Você tem ouvido? Ouça. Eu falei, está falado, procure entender. Pessoal, aqui é a parábola. Correta, concreta, não tem segredo. Olha, o semeador saiu para jogar semente. A semente caiu, teve a semente que caiu na beira do caminho, a outra caiu na pedra, a outra caiu na terra dura, a outra na terra boa. Aí a gente pergunta assim, mas por que esse homem jogou semente assim à torre de direito? Por que não jogou só na terra boa? Vamos voltar lá naquela frase do mestre, né? Por que Jesus contava parábolas? Jesus contava parábolas para ensinar o reino de Deus, que não é muito evidente. A gente não entende muito bem, mas para a gente entender como é que é o céu aqui. Eu vou até fazer uma oração agora para vocês entenderem. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Então, o céu começa aqui. E Mateus fala lá, reino do céu, Eu vou explicar no finalzinho, isso aqui, tirar uns minutinhos para vocês não esquecer. Então, ele estava falando do homem que jogava semente. Quando ele estava dando esse exemplo, porque como é que era o reino de Deus tem que ser assim, né? O reino de Deus tem que ser assim. O homem está jogando semente no espinho, na pedra, na terra dura, é porque ele não tem terra boa. Quando ele tem terra boa, ele vai lá. E eu agora queria voltar aqui para mim. Quando eu fui criado lá no sul de Minas, fui trabalhar na enxada. Eu trabalhava na enxada. Quando eu era pequenininho, meu pai levava eu para a roça, logo pequenininho, certo? Porque eu fazia arte em casa. E lá, me plantava no meio das pedras, naquelas montanhas lá do bairro do Cerro, onde eu fui criado. Meu pai tinha uma enxadinha e deu para mim assim. Eu ia tentar carpir, aqueles batiam, a enxada entortava tudo. Mas ali o milho nascia, aquele broto tão pequenininho, tão fraquinho, mas vinha chuva. E quando cresceu, dava aquela espiga lá e plantava milho e feijão, aquela espiga tão grande. Pessoal, todos nós já plantamos alguma sementinha, né? Uma flor em casa, ou qualquer outra sementinha, e vocês entendem o que é a semente. Então a parábola é isso. Aí, eu já cheguei a pegar uma espiga de milho, duas, uma eu contei, tinha 630 grãos, a outra tinha 430 e pouco, não lembro o total exato. Olha, um grão que caiu em terra boa, deu 600 e pouco, a outra 400 e pouco. Olha como o reino de Deus tem que ser. Agora, quando Jesus fala assim, ele estava ensinando assim, ele explicava que o reino de Deus é como um homem que jogava semente, é sinal que o homem jogava semente, mas não tinha terra boa para ele jogar semente. Mas depois, pessoal, vamos na alegoria agora, para não entender o que é alegoria? O evangelho, quando foi escrito, era coisas concretas. Jesus falava de pedra, era pedra mesmo, falava de mar, era mar mesmo. Mas depois lá no século II, III, século IV, as coisas começaram a mudar. Porque o reino de Deus é muito pequenininho, era 4, 5 pessoas pregando. Como é que vai mudar o mundo? Esse poder do Império Romano, os poderosos, como é que nós vamos mudar o Brasil hoje? Nós estamos vivendo uma pandemia, o pessoal, em vez de um ajudar o outro, é uma brigaiada, cada um que tem mais poder do que o outro. A gente vai chegar a lugar nenhum.
Quando vocês for ler lá o Marcos 3, do 22 a 30, presta atenção como é que está a política hoje. A gente não vai chegar a lugar nenhum desse jeito, não é mesmo? Mas vamos na alegoria agora? A alegoria, eu li o capítulo 4, de 1 a 9. Agora nós vamos ler de 13 até o 20, que é alegoria, e eu vou explicar para vocês o que é alegoria. Agora é 4, 13, tudo Marcos. E Jesus lhe disse: vocês não compreendem as parábolas? Então como irão entender todas as outras parábolas? O semeador semeia a palavra. Os que estão à beira do caminho são aqueles a quem a palavra é semeada. Eles ouvem, mas logo vem o Satanás e leva embora a palavra que foi semeada neles, né? Do mesmo modo, a semente que foi semeada em terreno cheio de pedra são aqueles que ouvem a palavra e logo que recebe com alegria, mas esses não têm raiz a si mesmo, e são de momento. Quando surge uma tribulação, uma perseguição por causa da palavra, eles tropeçam e caem. A outra semente semeada dentro dos espinhos são os que escutam a palavra, mas fica preocupado com as coisas do mundo, com a sedução, com a riqueza, e a palavra sufoca e não dá fruto. A outra semente for aquela semeada em terra boa. Esse ouve a palavra e dão grandes frutos. Pessoal, presta atenção só aqui no versículo 13, ou melhor, 14. Lá no 4, 9, o semeador semeia semente. E aqui vai falar assim, olha, o semeador semeia palavra. Mudou, né? Mudou. Lá era semente, aqui é palavra. Está errado isso aqui? Não. O que quer dizer isso aqui? É alegoria, é a comparação do reino de Deus, que é a coisa da vida que nós entendemos, com o reino de Deus, que semeia a palavra. Viu? Então, alegoria, tem que tomar muito cuidado para a gente não ficar só na alegoria e esquecer o concreto, que é esse Jesus que foi assassinado e passou pelo mundo fazendo história, e está fazendo história até hoje. Né? Está nos ensinando a viver hoje no meio dessa pandemia, no meio da dificuldade, tudo que a gente vai sofrendo, né? Então, para nós ir compreender mais, então, metáforas e alegorias, o que são? E o que acarreta na interpretação das parábolas? E eu vou explicar para vocês o que é metáfora. Metáfora é assim, eu digo assim, o seu coração é que nem pedra. É metáfora. Aí eu tiro o nem. Eu digo, seu coração é de pedra. Essa é metáfora. Eu vejo uma moça bonita, uma senhora bonita. Aquela senhora ali parece uma gatinha. Ou eu digo, aquela senhora é uma gatinha. Ela não vai achar ruim, né? Porque é coisa bonita, né? Então, você omite a primeira parte da frase. Isso é metáfora. Foi o que acontece nas parábolas, ou melhor, nas alegorias, né? A gente pode dizer assim, a metáfora permite permite alegoria nas parábolas. Então, o que é alegoria? É aprisionar as coisas concretas de Jesus e levar tudo para o lado espiritual. Agora, claro que o lado espiritual, meus irmãos e minhas irmãs, não é ruim. Eu até marquei aqui para mim não esquecer, que a hora aqui passa correndo. A parábola tem o lado social. O lado social, a visão da sociedade. Jesus fazia denúncia que o povo não tinha terra mesmo para plantar. Mas, quando chegou na hora lá na frente, os missionários pegavam essas coisas concretas e levavam para o lado espiritual, que também precisa. Chama-se fé e vida. Quer dizer, é um Jesus que andou, pôs o pé no chão. É fé e vida. Então, vamos aqui olhar o lado espiritual da parábola. O lado espiritual é assim, e eu? Eu estou à beira do caminho? E eu sou
o meu coração, o meu coração é que nem espinho, não aceita nada? Ou eu sou aqui na beira do caminho que não entendo nada? Eu sou terra dura? Eu sou cheia de espinho? Eu sou de pedra, não mudo nada? Ou eu sou terra boa? Eu quero ser terra boa sempre. Eu quero ser terra boa sempre. Eu quero sempre ouvir a palavra de Deus e entender. Eu quero ouvir a palavra de Deus que nem fazia a nossa mãe Maria. Quando ela foi anunciada para ela que Jesus ia entrar no ventre dela, ia se tornar-se Deus, ia se tornar-se homem, ia encarnar. Ela não entendeu nada. Mas ela disse, faça de mim segundo a vossa palavra. Eis-me aqui a serva do Senhor. Faça de mim segundo a vossa... O que é serva? É aquela que está a serviço. É aquele que está a serviço de Deus. Então, metáfora e alegoria. Então, alegoria é o sermão, né? Que a gente faz, né? Mas ligado com a vida. Eu queria pegar mais uma parábola aqui, pessoal, para vocês, para nós entender um pouquinho agora. Vocês vê aí que é Mateus 13. O Mateus, ele é tão interessante que ele tem o Evangelho de Mateus, ele tem 5 sermões, né? E um dos sermões dele é as parábolas, é o capítulo 13. Eu queria ler aqui o capítulo 13, de 47 a 50. É curtinha lá, 47, 48, 49, 50. E aqui 2 versículos é a parábola concreta. E 2 versículos é a alegoria, para vocês entenderem. Ele vai falar assim, olha lá. Mateus 13, 47. E ainda, o reino dos céus é como a rede lançada ao mar, que recolhe todo tipo de peixe. Quando está cheia, a puxam à margem e sentados juntam em cesta o que é bom e joga fora o que não presta. Entendeu? É peixe. Joga a rede lá no mar. Eu li agora o 47 e 48. Joga a rede ao mar, pega o peixe. Peixe que não presta, devolve para o mar. O que é bom, eu coloco no barco para levar para casa. Olha agora a alegoria, versículo 49. Assim será no fim do mundo. Os anjos virão e separarão os maus do meio dos justos e jogarão na fornalha ardente. E aí haverá choro e ranger de dente. Olá, o que era pescador virou anjo. E o que era peixe virou homens. Olha lá. Os anjos virão e separarão os homens maus dos justos. Homem, né? Homem e mulher, é ser humano. Quer dizer, o que é peixe vira gente. Esse aqui é a alegoria. Só para nós entender um pouquinho, né? Então, agora eu queria ler para vocês aqui, para nós ir encerrando, né? Já está com 23 minutos já, não vamos passar de meia hora. Olha, a nossa Igreja Católica, quando eu falo Igreja Católica, estou falando da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Então, a partir do século XX, que é 1900 e pouco, depois de um grande avanço na pesquisa bíblica, a Igreja Católica começou a ler a Bíblia uma interpretação histórica social. Esse é o meio usado a partir do século XX pelo estudioso e também é o método usado pela Igreja Católica. E é também o método usado para nós ler as parábolas e as alegorias, né, em toda a Bíblia. Entretanto, a alegoria tira das palavras o seu conteúdo de exigência de transformação da sociedade e aponta para um conteúdo meramente espiritualizante e individualista. É aqui que está o perigo da alegoria. Então não é que ela é ruim, depende do jeito que eu faço. Vamos dar um exemplo assim. Vou dar um exemplo que eu podia lembrar assim. Alguém está falando do rico e está falando do pobre. Aí ele, não, mas o rico aqui é o rico no espírito, é o pobre que não é de Deus. Ou a gente está dizendo assim,
o pão que ele tá falando ali é o pão da palavra. Tudo bem, tem o pão da palavra, mas tem o pão que você precisa comer todo dia, senão você morre de fome. Se for comer só o pão da palavra, você não tem como viver. Nós somos seres humanos, não é verdade, pessoal? Então, parábolas e alegoria, não tem problema nenhum. O importante é nós não ficar só voando lá no ar, só louvando a Deus, só no Espírito Santo, e esquecendo do Deus da vida, do Jesus que passou por esse mundo afora fazendo história. E para mim, então esse é o lado social. Aí, sabe como é que diz aí? O pessoal diz assim, né? É a leitura sociológica da Bíblia. Mas a Bíblia é a palavra de Deus, a gente não pode ler a parte sociológica. Claro que pode. Pode e deve. Porque foi assim que Jesus viveu. Jesus ensinou a palavra de Deus ligada na vida. A palavra sociológica da Bíblia é olhar a Bíblia pelos 4 lados. É só a palavra que é feio. Na realidade é tudo bonito. Olhar o lado social, olhar o lado econômico, o lado político e o lado religioso. Social, como nós se relacionamos, como é que vem os conflitos. Então Jesus aqui arrumou conflito para tudo quanto foi lado. O lado econômico, como é que vive a vida. Jesus, manda esse povo embora, porque já é tarde. Manda esse povo embora, porque aqui não tem nem lugar para eles comprar nada. Jesus falou, não, vocês mesmo têm que dar de comer. Mas como eu não tenho dinheiro para nada? Aí Jesus diz, pois é, vê lá se tem alguma coisa para comer. Olha que ensinamento bonito. Eles foram ver e tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus mandou sentar em grupos, rezou, abençoou, e partilhou os pães e sobrou 12 cestos. E comeu 5.000 homens, não contando mulheres e crianças. Olha, esse aqui é o concreto da parábola, tá? Então, é uma coisa que Jesus andou por aí fazendo história, né? Fazendo história e falando, esse é o lado econômico. Não tem pão, né? Vamos dar pão também, vamos fazer o povo buscar pão. Depois, pessoal, o lado político, quem está nos governando, o que esse pessoal quer de nós, vamos nos organizar em grupos, vamos rezar, vamos partilhar, e depois vamos viver a nossa religião, nós que somos católicos. Que gostoso de ser católico, fazendo falta, né? A gente participar da igreja, da Eucaristia e tudo mais. Mas é isso que Jesus está nos ensinando, a importância de nós viver o reino de Deus. Então, agora eu vou ler a parábola que eu queria ler para vocês, da viúva, porque é muito importante, não podemos esquecer essa parábola aqui, olha lá. É Lucas 18, de 1 a 8, olha lá. Jesus contou aos discípulos mais uma parábola para mostrar a necessidade de rezar, sempre e nunca desanimar. Numa cidade havia um juiz que não temia Deus e não respeitava ninguém. Na mesma cidade havia uma viúva que ia ter com ele e pedia, faça justiça para mim contra o meu adversário. Durante algum tempo o juiz não quis atendê-la, mas depois pensou consigo mesmo, eu não temo a Deus e não respeito a ninguém, mas já que essa viúva está me importunando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha, por fim, me agredir. E o Senhor acrescentou, escute o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite? Irá demorar para atendê-lo? Eu lhe digo, Deus lhe fará justiça bem depressa. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? Não encontrou, né? Porque mataram ele, não aceitaram. Então, minhas crianças, olha só que surpresa dessa parábola, né? Aqui é fácil de entender. Esse juiz, Jesus chama ele de injusto, né? Tem o juiz. E qual que é o nome dessa viúva? Não tem. Nós só sabemos que ela foi pedir justiça para o juiz. Mas o juiz ia falar mesmo, eu não temo a Deus e nem homem nenhum, por que eu vou fazer justiça? Mas ela ia lá, batia na porta dele todo dia. Até que um dia essa viúva está me enchendo as paciências. E eu vou fazer justiça para ela. Eu não temo a Deus, nem nada, mas ele ficou com medo de apanhar, não é? Ele fala aqui no versículo 5, ela vai apanhar, ela vai ficar com vergonha. Então eu vou fazer justiça para ela.
Então, o tema da parábola é a insistência pela justiça. Aí ele vai falar da oração, né? A partir do versículo 6. Que a parábola termina no versículo 5 aqui, ó. Olha lá, mas já que essa viúva está me importunando, vou lhe fazer justiça, para que ela não venha me bater em mim, vai fazer eu apanhar. Não. Então eu vou fazer justiça para ela. O que significa isso? Reza sempre, peça sempre a Deus e viva o projeto de Deus, que daí você vai ter justiça, certo? A importância disso tudo. Vai ser muito bom a gente seguir essas parábolas de Jesus e seguir esse reino de Deus, a justiça que vai falar aqui. Mas será que encontrou justiça sobre a terra? Não encontrou justiça, pessoal. Não tem justiça até hoje. Infelizmente, o pessoal fala assim, olha, existe lei aqui no Brasil. No mundo inteiro existe lei. Ninguém está acima da lei. Ah, tudo bem. A lei é igual para todos. Mas para quem que ela é aplicada? Quando o cara é doutor, quando o cara é poderoso, poderosa, tem um cargo importante, aí a justiça para ele, ou melhor, aí para ele pode cometer injustiça todo dia, que ele não vai preso. Agora o coitadinho da mulher, vocês viram esse tempo atrás, estava cortando lá a casca da árvore para fazer um remedinho para o marido, a polícia foi prender ela, porque ela estava estragando a natureza. Agora, quando os rios estão tudo poluídos aí, gente colocando fogo na Amazônia, aí ninguém vê isso aí. Então, o tema aqui é a justiça. Então, muito importante. E a justiça foi para quem? Jesus, olha, inesperado, pega uma viúva daquela época não tinha direito de nada. E essa viúva pobre, e ela enfrentou o juiz que não temia nem a Deus e nem homem. Ela conseguiu. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Reino do céu, e Jesus fala, vem aqui para ensinar o reino do céu, O que é reino do céu, no plural? Significa assim, meus queridos e minhas queridas, minhas crianças. Diz o Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo de 19 a 21. Aonde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio de vocês. Então quer dizer o seguinte, nós estamos aqui em casa, 4 pessoas, rezando, partilhando o pão, tomamos um café junto, ali está no céu. O outro está rezando na outra igreja, ou na sua casa, ou lá no seu trabalho, ali está no céu. E assim, muitas e muitas pessoas estão aí partilhando o pão, nessa época, dessa pandemia agora, partilhando pão, fazendo serviço. Vamos rezar por aqueles médicos, aquelas enfermeiras, técnicas, estão correndo risco de vida por causa de nós. Então, pessoal, aí é o reino do céu. Por isso que ele fala, é reino do céu. Aonde Deus está? Deus está no céu. Lá é o céu escatológico. Quando a gente morre, nós acreditamos que nós vamos para lá. Mas o céu começa aqui, aonde a gente partilha, aonde a gente reza junto, aonde a gente vive o amor, aonde tem o coração de terra boa. Que bom a gente estar aqui junto para refletir essas parábolas, né? Então, esperamos que vocês aproveitem bem, lê os textos bem devagarinho. Com certeza vocês vão descobrir muito mais coisa do que eu ainda, sabe? Vai descobrir muito mais coisa do que eu. A importância de Jesus nos ensinar a viver o reino de Deus. Então, vamos ficando por aqui e que o Senhor sempre nos abençoe, né? Aquele Deus que está em nosso meio, Ele não está acima de tudo, Ele está aqui. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E que o Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que parábola e alegoria está junto, está ligado. Hoje a gente faz muita alegoria para que o povo entenda o reino de Deus, que é concreto, é onde a gente partilha o pão, é onde a gente faz alguma coisa de bom, onde a gente forma comunidade, onde a gente ensina a palavra de Deus, onde a gente vive o projeto de Deus. Felizes os pobres no espírito,
porque deles é o reino dos céus. Até a próxima, se Deus quiser.